Amém, amém. Quero saudar cada irmão, cada irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela internet, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, quero iniciar te fazendo duas perguntas, e não precisa responder em voz alta não, tá bom? Responde aí só para você mesmo. Você é uma boa pessoa? A outra pergunta: pessoas boas podem fazer coisas ruins? Todos nós, todos, sem exceção, tem dentro de si lembranças de coisas que não gostariam de ter feito. Decisões que tomamos e que nos arrependemos. Palavras que sabemos que não deveríamos ter dito. Momentos da nossa vida, páginas na nossa história, que se fosse possível nós apagaríamos e reescreveríamos. Todos nós temos os nossos arrependimentos. As histórias que nós lemos na Bíblia estão repletas de personagens, assim, pessoas como nós. Pessoas com seus arrependimentos, com seus malfeitos, com histórias de vida das quais não se orgulhariam e não se orgulharam na época que estavam vivos. E esses personagens, ou essas personagens bíblicas, colocam diante de nós mesmos. Como nós somos, na nossa mais profunda essência, aquilo que às vezes nem nós mesmos sabemos a respeito de quem nós somos. De repente, quando nos deparamos com uma dessas personagens num texto, nós nos reconhecemos ali, com nossas incoerências e com nossas dualidades, com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas angústias, dificuldades e com as nossas conquistas e nossas vitórias, com os nossos pecados e com os nossos arrependimentos. É assim que nós somos, incoerentes. E Paulo nos lembra disso, quando ele fala da luta do homem contra o pecado, lá em Romanos 7, no versículo 19, a tradução que eu vou ler aqui é da NVI, diz assim: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ações que trazem dor, que trazem sofrimento, não só para o outro, mas para nós também. Ações que não agradam o Senhor, ações que não são esperadas na vida do homem e da mulher que serve a Deus. E mesmo sabendo disso, mesmo tendo plena consciência disso, nós não conseguimos deixar de fazer essas coisas. Os personagens bíblicos, eles nos mostram tudo isso através dos relatos das suas experiências. Eles nos mostram principalmente que apesar de tudo isso, apesar dessa dicotomia, apesar dessas nossas más escolhas, Deus continua conosco. Deus não desiste de nós. Esse Deus que é justo, que é perfeito, que é bom, Ele se agrada em estar conosco, Ele se agrada em permanecer conosco, ainda que imperfeitos como somos, incoerentes como somos, mas Ele continua acreditando em nós, Ele continua investindo em nós, Ele continua insistindo conosco. Por isso que quando nós lemos todas essas histórias desses personagens, é como se nós estivéssemos lendo as nossas próprias histórias. Por isso, nós não o julgamos, porque nós somos eles, porque nós somos como eles. Nós os observamos, nós aprendemos com eles e nós aprendemos as lições contidas, trazemos para a nossa vida. E nós ainda temos uma vantagem, né? Porque
Nós temos a história para nos mostrar como que as atitudes, como que as nossas escolhas vão terminar, aonde elas vão nos levar. Mas tanto eles, os personagens bíblicos, quanto nós, carecemos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Carecemos da graça e da misericórdia do Pai que nos ama, que nos perdoa e que nos indica o caminho. Em todo tempo. E mais do que nos indicar o caminho, Ele caminha conosco. Mesmo diante das nossas ou das manifestações do nosso ego, mesmo diante das nossas ações egoístas, mesmo diante desse ego absoluto que tantas vezes se rebela e que nega e despreza o amor de Deus, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Isso acontece todas as vezes que nós fazemos escolhas equivocadas, todas as vezes que nós fazemos escolhas egoístas, todas as vezes que nós vamos nos afastando do projeto de Deus para as nossas vidas. Isso aconteceu com um personagem bíblico sobre o qual eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite. Isso aconteceu com um homem chamado Jacó. Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 28. Se você não se lembra, vamos brevemente aqui recordar quem era Jacó. Jacó, filho de Isaac, filho de Rebeca, irmão gêmeo de Esaú. O filho mais novo, Esaú, então, o filho mais velho. E Jacó, então, chega até o capítulo 28. Depois você pode ler toda a história, começa lá no capítulo 25. Talvez seja o personagem que mais, em que a Bíblia tem mais textos que falam sobre ele, que narram a sua história. Começa lá no capítulo 25, vai contando toda essa história, todo esse caminhar de Jacó. E Jacó, então, diz a palavra que havia uma promessa sobre a vida dele, que foi feita quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. E nós chegamos, então, aqui no capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 10 do capítulo 28. Mas não feche a sua Bíblia, não, quando nós terminarmos, porque depois nós ainda vamos ler mais uma porção da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, começando aí no versículo 10 do capítulo 28. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual ele viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não lhe fizer o quanto eu lhe prometi. Vamos para o versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Até aí. Agora vamos lá para o capítulo 32 de Gênesis. No capítulo 32, nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim o texto: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro,
fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis a Tua palavra a nós revelada. Nós te pedimos, Senhor, que ela encontre lugar em nossos corações. Continua falando conosco, Deus. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, então havia uma promessa, irmãs, então havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Lá no capítulo 25, que depois você pode ler em casa, no versículo 23, no capítulo 25 diz que as crianças se mexiam muito dentro da barriga da mãe, e se uma criança mexendo, não é, Elisama? Já, né, nos traz ali um incômodo, uma inquietação. Imagine duas crianças se mexendo ali ao mesmo tempo. E Rebeca então vai até o Senhor e pergunta ao Senhor por que aquilo está acontecendo com ela, e o Senhor lhe responde. No versículo 23, Deus diz para Rebeca: olha, 2 nações estão no seu ventre, e já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então havia essa promessa sobre a vida de Jacó, porque Esaú nasceu primeiro. Diz o texto que Jacó nasceu ali segurando no calcanhar de Esaú. Então Esaú, o filho mais velho, e a promessa era de que o mais velho serviria ao mais novo. Então vocês imaginem, Jacó foi criado, e quem conhece um pouco a história, né, de Jacó e de Esaú, de Isaac e Rebeca, se você não conhece, leia, é muito interessante. Sabe que havia ali uma predileção dos pais, né? Rebeca tinha aquela predileção por Jacó, Esaú já estava mais próximo, Isaac já estava mais próximo de Esaú. Então você imagine, Rebeca com essa predileção, criando Jacó crescendo, e ela repetindo dia a dia para Jacó: olha, tem uma promessa sobre a sua vida, olha, você vai ser um grande homem, olha, você vai reinar sobre nações, o seu irmão vai te servir, você vai ser o mais poderoso, ele é o mais velho, mas você é quem vai mandar, né? Nós somos mães, nós sabemos como é que nós fazemos as coisas, né? Então Jacó cresceu ouvindo isso. E chegou um certo momento em que ele acreditava, e Rebeca acreditava certamente, que a promessa se cumpriria. Só que Jacó, apoiado por Rebeca, quis antecipar essa promessa. Ou talvez até garantir que essa promessa se cumprisse. Como a gente costuma dizer nos dias de hoje, quis dar uma ajudazinha para Deus, né? Quis dar uma mãozinha. De repente Deus está muito ocupado. Nós quase não fazemos isso, não é verdade? De repente Deus está muito ocupado, está lá atendendo coisas maiores, né? Muitas orações, muitas petições, muitos milagres para serem feitos. E já que já tem essa promessa mesmo sobre a minha vida, eu vou dar um jeitinho aqui, ajudar Deus, antecipar as coisas. Vou fazer uma camaradagem com Deus aqui. Nós quase não fazemos isso, né?
Mas é interessante, a promessa existia e a promessa se cumpriria, mas não precisava ser do jeito que foi. Não precisava ter causado uma mágoa em Esaú, não precisaria ter enganado a Isaac. Isaac era cego, a hora que ele abençoou. E essa cegueira de Isaac, se a gente for, mas isso aí daria um outro sermão, mas se a gente for pensar, era uma cegueira não só física, mas era uma cegueira também da sua realidade. Ele não sabia o que acontecia dentro da própria casa, ele não conhecia os seus filhos, não conhecia a sua mulher. Era uma cegueira que ia muito além da cegueira física, né? Mas então o texto nos mostra, ou os textos que nós lemos, nos mostram 2 momentos na vida de Jacó. E é interessante que, embora pareçam muito diferentes, esses momentos têm muitas semelhanças entre si. Apesar dos contrastes, há muitas semelhanças entre esses textos. Entre um e outro, entre um acontecimento e outro, passaram-se aí cerca de 20 anos. E no primeiro texto, do capítulo 28 que nós lemos, Jacó tem um encontro com Deus. Jacó, diz o texto, que está fugindo de Esaú, seu irmão. Por quê? Porque Esaú prometeu que após a morte de Jacó, ele só iria cumprir o tempo de luto pela morte de Isaac, ele só iria cumprir o tempo de luto pela morte de Isaac e iria matar Jacó. Esaú fez essa promessa, né? E pelo perfil de Esaú, nós sabemos que ele iria cumprir essa promessa. Então, Rebeca, a mãe protetora, cuidadosa, vai até Isaac, cria ali mais uma artimanha. Isaac abençoa Jacó e envia Jacó para outra terra para arrumar uma esposa, né? Abençoa Jacó e Jacó vai. Mas, na realidade, Jacó estava fugindo de Esaú, porque Esaú estava ameaçando. Bastava Isaac morrer, cumprisse o tempo de luto e ele iria se vingar do irmão. E aí começam as semelhanças nesses textos. Jacó, então, parte para uma viagem. E ele vai sozinho. E diz que no caminho ele parou, sentiu-se cansado, parou, dormiu, fez uma pedra de travesseiro. E ali, sozinho, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê Deus. E Deus diz para ele que é o Senhor da vida dele. Deus diz: olha, eu sou o seu Senhor, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. E Deus reafirma, faz mais uma promessa para ele: olha, você será grande, toda essa terra que você está vendo eu vou te dar, e os seus descendentes serão grandes, e eu vou permanecer com você em todo o tempo. Eu não vou te deixar, eu vou te abençoar. Enquanto a minha bênção não te alcançar, eu não vou te deixar. Deus faz essa promessa para Jacó. Deus sabia tudo que Jacó havia feito. Deus conhecia todo o passado de Jacó. Mas lembra que no início, na introdução, nós dissemos que mesmo Deus conhecendo todas as mancadas que nós demos e como nós damos mancada, ainda assim Ele não desiste de nós, ainda assim Ele permanece conosco, ainda assim Ele quer cumprir as promessas que Ele tem sobre as nossas vidas. É a mesma coisa com Jacó, porque Jacó sou eu, Jacó é você. E Deus também não desistiu, e Deus disse para Jacó: olha, eu não vou te deixar. E não é que eu não saiba tudo o que você já fez para chegar aqui, não, eu sei. Mas ainda assim eu sigo acreditando em você. E na narrativa do sonho, é muito interessante, na narrativa do sonho, aí no versículo 12, o texto diz que há uma escada, não é isso? E diz que essa escada está apoiada onde? Está apoiada na terra, né? E o topo da escada vai até onde? Vai até o céu. E o que diz que os anjos faziam? Subiam e desciam. Não é curioso isso? Porque no nosso imaginário, aonde estão os anjos? No céu. Então não deveria ser os anjos desciam e subiam? Não deveria ser? E o texto diz que não. O texto diz que os anjos subiam e desciam. Curioso. E a gente pensa nisso, né? A gente que
estuda a palavra, a gente que gosta de se aprofundar, a gente fica com algumas coisas assim na cabeça que ficam ali remoendo e a gente vai atrás de respostas. Eu achei uma resposta muito interessante para isso, uma interpretação muito interessante para isso, de um rabino muito conceituado, Harold Kushner, é um rabino norte-americano. Ele traz a seguinte interpretação, inclusive é uma interpretação rabínica mesmo, não é só dele, né? Para esse texto, né? Ele diz então que Jacó, na verdade, essa escada representa a consciência de Jacó. A consciência. Então ele está embaixo e ele precisa subir os degraus da sua consciência até o topo, porque quando ele chegar no topo, ele vai se encontrar com Deus. E essa escada, todo ser humano tem que subir. Essa escada está diante de nós todos os dias, em todo o tempo da nossa vida. Essa escada está entre aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos ser. Está entre a nossa realidade e a realidade que Deus tem para cada um de nós. Essa escada nos leva do ego absoluto ao ego que se rende, ao ego que reconhece a soberania de Deus e que aceita o amor de Deus sobre a sua vida. E quando nós a subimos, nós lá no topo encontramos com Deus e aí finalmente nós entendemos quem Ele é e quem nós somos. E nós podemos abrir mão do controle que nós insistimos em ter e finalmente nos rendermos. Caminho difícil, né? Caminho doído, caminho desafiador, caminho duro. E muitas vezes nós paramos no meio da escada, a gente até começa bem. Principalmente quando somos novos convertidos, né? Como a gente começa bem, cheio de gás, animado, lê a palavra todo dia, ora, frequenta a igreja, todos os trabalhos da igreja, estamos fervendo. Começamos bem e iniciamos essa nossa subida dessa escada. Mas muitas vezes nós paramos lá no meio, depois de alguns degraus. Nós paramos e estacionamos, começamos a ter uma vida morna. Começamos a deixar de experimentar as coisas que Deus tem para nós. Há vezes também que a gente escorrega. A gente cai dessa escada, escorrega e volta lá para o começo. E temos que reiniciar a nossa subida, reiniciar a nossa escalada. Precisamos recomeçar. Mas isso não deve nos desanimar, porque lembra a promessa de Deus para Jacó? É a mesma promessa para mim e para você. Ele não vai nos deixar enquanto não nos abençoar. Ele vai permanecer conosco nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos escorregões. Deus vai permanecer conosco. Porque Ele tem um projeto para nossas vidas, há uma promessa dEle sobre as nossas vidas. Ele não desiste de nós. O amor de Deus é um amor eterno. Não te deixarei, foi a promessa de Deus para Jacó, e é a promessa de Deus para mim, é a promessa de Deus para você. E Jacó então muda o nome daquele lugar, para Betel, casa de Deus, casa do Senhor. 20 anos depois, no segundo texto que nós lemos, lá está Jacó, ainda subindo a sua escada, ainda lutando com a sua própria consciência, com os seus erros, com os seus acertos, com a sua dicotomia. Mas agora Jacó está fazendo uma viagem também, só que dessa vez ele não está fugindo, ele escolheu fazer essa viagem, ele decidiu fazer essa viagem de volta, porque ele quer fazer um acerto com o seu passado. Ele sabe que lá atrás ficaram coisas mal resolvidas, ficaram as consequências das decisões erradas que ele tomou. E ele não pode seguir subindo essa escada sem acertar o seu passado. Então agora, voluntariamente, ele vai ao encontro de Esaú. Ele sabe que Esaú poderia ainda matá-lo, mas agora ele não tem mais medo. Porque o desejo de fazer a vontade de Deus, o peso na sua consciência,
é maior do que o medo de perder a vida. Então ele retorna para acertar as contas com o seu passado. E dessa vez ele não vai sozinho, ele não inicia a viagem sozinho. A sua família vai com ele, os seus bens também o acompanham, todos os seus animais, todas as suas posses ele leva consigo, tudo aquilo que ele conquistou, muitas coisas ele conquistou. Deus realmente cumpriu a sua promessa e o abençoou, materialmente falando, ele foi muito abençoado. Ele conseguiu tudo aquilo que ele desejava. Ele era um jovem ambicioso, ele desejava ter coisas. E ele teve todas as coisas que ele desejou. E diz o texto, então aí no capítulo 32, que no momento em que ele chegou no lugar de passagem, ele deu ordem para que a sua família e que os animais, todas as suas posses, os seus servos, atravessassem o ribeirão à frente dele. E ele novamente ficou ali sozinho. Sozinho. E nessa hora em que ele estava ali sozinho, diz o texto que aparece um homem e ele começa a lutar com Deus. Lutando com Deus. Mas essa luta talvez seja primeiro com a sua própria consciência. Porque talvez naquele momento Jacó estivesse com medo. Talvez ele não tivesse ainda plena convicção de que deveria atravessar e encontrar-se com seu irmão. E o texto diz então que eles começam a lutar e o homem pede, olha, me deixa aí, já amanheceu. E Jacó diz, olha, eu não vou te deixar ir até que você me abençoe. Eu preciso dessa bênção. A bênção material eu já tive. A bênção material já me foi dada. Agora eu preciso de uma bênção espiritual para continuar subindo essa escada. Para vencer essa luta com a minha própria consciência. Agora eu quero essa bênção espiritual sobre a minha vida. Porque agora eu vou enfrentar o maior de todos os meus desafios. Aquele que eu deixei no passado, que eu fugi. Vai ser a maior de todas as batalhas. E se o Senhor não estiver comigo, se a sua bênção não estiver comigo, eu sei que eu vou fracassar. E o homem então pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele responde, Jacó. Talvez essa pergunta fosse uma pergunta dele para ele mesmo. Talvez fosse a própria consciência de Jacó perguntando, olha, quem é você? Talvez fosse o momento de Jacó olhar para si mesmo e se ver como ele realmente era, quem ele realmente era. E talvez ele não tenha gostado da resposta que ele deu. Eu ainda sou Jacó. É como se ele respondesse, olha, eu sou você. Aqui Jacó se revela a ele mesmo. Aqui Jacó se vê como ele é. Somente quando nós assumimos quem nós somos, com tudo que nós somos, como nós não deixamos nada de lado, quando nós não ficamos procurando desculpas para os nossos erros, para os nossos pecados, para os nossos enganos, quando nós assumimos, sim, eu fiz, sim, eu errei, sim, eu pequei, sim, eu ofendi, somente quando nós entendemos isso e nós voltamos e nos arrependemos e pedimos perdão é que nós estamos prontos para prosseguir essa subida, para continuar nessa escalada. Para permanecer nessa escada. E o versículo 28 do capítulo 32 diz que o nome de Jacó é mudado. E que ele passa então a se chamar Israel. A promessa então se cumpre sobre a vida de Jacó. Mas no versículo 29, Jacó ainda insiste com o homem, me diz qual é o seu nome? E o homem lhe responde, por que você insiste? Será que você ainda não entendeu? O meu nome não importa. O que importa é o que está acontecendo aqui. O que importa é a transformação que a sua vida está passando. O que importa é que você nunca mais será o mesmo. O que importa é que a promessa que havia sobre a sua vida se cumpriu. Porque nessa luta, seja com a sua consciência, meu irmão, seja com o anjo de Deus, seja com Jesus, seja com o Espírito Santo, seja com que interpretação você der para esse texto, o importante é não resistir, o importante é se render.
Porque se nós nos rendermos, nós sempre seremos o ganhador. Nós nunca seremos aquele que perde. Esse entendimento de que há apenas um caminho para uma vida livre, um caminho para a cura de uma consciência atormentada. E esse caminho é nos rendermos à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Esse caminho é reconhecermos o amor de Deus, que eu já disse aqui algumas vezes, que tem nome, que é Jesus. A Ele devemos nos render para podermos experimentar essa nova vida que nos é oferecida. E aí, a outra semelhança, Jacó também mudou o nome daquele lugar. Jacó colocou o nome daquele lugar de Peniel, que quer dizer, vi Deus face a face. Jacó chegou no topo da escada. Chegou mancando, é verdade. Chegou ferido. Chegou doído. Mas ele chegou. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. A se colocar na presença desse Deus que estava lá com Jacó e que está aqui com cada um de nós. Eu quero te convidar a olhar para a sua caminhada, rumo ao lugar onde Deus quer te levar, o lugar da promessa. Eu quero te convidar a visualizar aí essa escada diante de você. E saber que você já está aí alguns degraus além do topo da terra. Mas você ainda precisa continuar essa caminhada. E é preciso saber que você vai ter perdas. É preciso saber que você vai ser ferido. É preciso saber que você vai ser confrontada. É preciso saber que você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Coisas até que num primeiro momento lhe parecem certas, lhe parecem corretas. Coisas que muitas vezes lhe trarão benefícios, muitos benefícios. Mas você vai ter que dizer não a essas coisas a favor da vontade de Deus. Mas seguindo esse caminho, ou somente seguindo esse caminho, você vai poder acertar as contas com o seu passado, viver o seu presente e seguir rumo ao seu futuro, ao futuro que Deus tem para você. Vai ser difícil, vai ser doído, você vai se ferir, vai sim, mas vai valer a pena. Sabe por quê? Porque no final desse caminho, você vai ver Deus face a face. Você vai receber um novo nome. E finalmente você será quem Deus te criou para ser. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és um Deus que não desiste de nós, apesar de nós. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos ensina a todo tempo, porque todas as vezes que nos desviamos do caminho, o Senhor está pronto para nos levar de volta, para redirecionar a nossa rota. Mas o Senhor não nos deixa percorrer esse caminho sozinho, o Senhor vai conosco, o Senhor vai nos guardando, o Senhor vai nos orientando, o Senhor vai nos animando. Muitas vezes as nossas escolhas têm causado dor em nós e nos outros, mas o Senhor nos chama para um tempo de arrependimento, o Senhor nos chama para um tempo de conserto. E nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo ministre as nossas mentes, aos nossos corações. O que é, Deus, que nós precisamos acertar no nosso passado, Deus? O que é que nós precisamos, Deus, rever, Pai, para continuar a nossa escalada? Para que um dia nós possamos, Deus, Te ver face a face. Ajuda-nos, Senhor, tira de nós todo o temor. Tira de nós, Deus, toda a insegurança. E nos permite continuar caminhando, Senhor, nesse caminho proposto por Ti. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Deus, as nossas incoerências. Perdoa, Senhor,
toda a nossa dicotomia, a nossa insensatez. Perdoa, Senhor. E ajuda-nos, Pai, a sermos cada vez mais pessoas de bem, pessoas que conseguem sim fazer o bem, apesar de estarem rodeados de tanto mal. Olha para cada um de nós nessa noite, Deus, sonda os nossos corações e nos ajuda a sermos quem o Senhor nos criou para ser. Muda o nosso nome nessa noite, Senhor. E que nós possamos viver no seu tempo todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos e te bendizemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.